E hoje é a nossa primeira videoaula do curso de extensão de Morfologia Básica. Sejam todos bem-vindos. Há muitas lindezas inscritas, mas as inscrições vão até dia 30 de abril. Portanto, as atividades no ambiente mudo vão começar a ser postadas em maio. E hoje nós vamos tratar dos tipos de gramática. Para você que é aluno de letras, talvez seja uma discussão redundante, e eu espero que realmente seja. Mas para quem está ingressando agora no curso de letras ou para quem não é da área, é uma discussão importante antes de nos adentrarmos nos conteúdos de morfologia propriamente ditos. Isso porque às vezes a gente vai usar o termo gramática. E o que eu entendo por gramática quando eu uso esse termo? Então, por exemplo, quando eu digo que a gramática diz que o advérbio não se flexiona em gênero, número e grau, mas que nos usos diários a gente vê em alguns contextos o advérbio se flexionando em grau. Muito bem. E que gramática que diz que ele não se flexiona? Que gramática é essa? Então hoje a gente vai dar uma pincelada em 3 conceitos básicos. O que é a gramática normativa? É aquela gramática que dita normas, como é que tem de se falar e como é que tem de se escrever. Então, ela vai dizer, por exemplo, que o núcleo do sujeito tem de concordar com o núcleo do predicado. Então, dita normas para a língua. A gramática descritiva, ela vai descrever os usos que se faz da língua. Então, inclusive, daquelas variantes que não são a padrão, em que o núcleo do sujeito não concorda com o núcleo da gramática, com o núcleo do predicado. Então, por exemplo, os patos nadam na lagoa é uma construção linguística possível na língua, porque há variantes linguísticas em que esse uso se atualiza. Mas a gramática normativa vai trazer como erro. A gramática descritiva é aquela gramática que vai descrever, usa-se assim, usa-se assado, em determinado contexto sociolinguístico. Muito bem, esses 2 tipos aqui, eles dizem respeito à gramática em seu estudo, teorizada. Se não a partir de perspectivas linguísticas, mas pelo menos um uso reflexivo da gramática que está descrita. A gramática internalizada, ela diz respeito àquela gramática que nós temos desde que a gente aprende a falar, a gente já aprende a falar dentro de uma gramática. A gente não fala de qualquer maneira. Então, eu vou colocar aqui no quadro o exemplo que eu disse antes dos patos. Os patos nadam na lagoa. Os patos, né? Geralmente a gente tem a pluralização apenas no primeiro elemento. Muito bem, aqui nós temos um caso em que há sim uma gramática que estrutura essa linguagem. Tanto na questão fonológica, fonética, das escolhas fonéticas e fonológicas que eu faço, quanto na questão do uso dos elementos gramaticais e dos usos dos elementos lexicais da língua, além de estar numa ordem, uma certa ordem que faz parte da gramática da língua. Por exemplo, eu não digo patos os na lagoa nada. Eu falo numa determinada ordem. Primeiro aqui o sujeito, depois o predicado. Eu não falo o determinante depois do núcleo do sintagma, eu falo antes. Então essas questões todas são questões que fazem parte da gramática da língua. Então um semi-analfabeto tem uma gramática da língua, um analfabeto tem uma gramática da língua, qualquer pessoa tem uma gramática da língua. Se eu pedir para minha filha falar uma frase agora, de 4 anos, ela vai falar uma frase completamente dentro da gramática da língua portuguesa. Então, essa gramática, ela se refere à gramática internalizada, que não tem a ver com o estudo da gramática. Filha, fala uma frase para a mamãe. A mamãe é linda. Obrigada, querida. João, uma frase também, no mesmo nível. Eu amo a mamãe. Então, nós temos aqui uma fala de uma criança de 4 anos, uma frase,
E outra frase de uma criança de 6 anos. A de 4 anos não é alfabetizada, a de 6 anos está em processo de alfabetização. São duas frases que são perfeitamente reconhecidas dentro da língua. Como é que essa criança de 4 anos, que nem está em processo de alfabetização, conseguiu formular essa frase? Porque ela tem uma gramática internalizada. E João formulou essa frase, não tem a ver essa formulação com os estudos que ele já tem na escola, porque há pouco tempo está se alfabetizando, também vem da sua gramática internalizada. Se ele dissesse, nós ama a mamãe, também seria uma construção dentro da língua, possível, porque uma grande parcela da população brasileira fala assim, nós pluraliza o primeiro elemento e não pluraliza os outros. Aqui no caso seria o verbo, né? Então é uma construção perfeitamente admissível dentro da língua, dentro de uma determinada variante linguística. Claro que a gramática normativa vai dizer que isso aqui está errado e que isso daqui não pode. Infelizmente, quando a gente vai para o ensino, muitas pessoas, inclusive professores, vão desconsiderar esse uso da gramática internalizada e vão querer colocar goela abaixo a gramática normativa, como se ela fosse a realidade toda da língua. Nós vamos ver as características desses 3 tipos de gramática lá na tela do computador, com base no texto de Círio Pocente. Vamos lá? Então, vamos tratar aqui de algumas características dos 3 tipos de gramática, com base no texto de Círio Pocente, Por que não ensinar gramática na escola? Então, temos aqui a gramática internalizada, a gramática descritiva e a gramática normativa. Então, a gramática internalizada ela vai dizer respeito a um conjunto de regras que o falante domina, independente de teorização. A descritiva vai dizer respeito a um conjunto de regras que são seguidas. E como é que elas são seguidas? Elas são seguidas porque o falante tem uma gramática internalizada. E a normativa diz respeito a um conjunto de regras que devem ser seguidas, ou seja, norma. E como a gente vê a questão das regras na gramática internalizada? O falante segue intuitivamente as regras da língua, são regras implícitas. Só é erro se a frase não for compreensível na língua, se não fizer parte da língua. Então, frases sequências não compreensíveis. E a língua, então, é um objeto de análise da gramática descritiva. Essa língua que o falante usa sem refletir, eu não digo, porque às vezes ele até reflete, mesmo sendo um analfabeto, mas sem pensar teoricamente sobre a língua, ela é usada, então, ela é objeto de análise, de descrição da gramática descritiva. A gramática descritiva, ela vai trazer, então, qual é a regra? É a busca pelas regularidades da língua, assemelha-se à lei da natureza, é o que é. Então, ela descreve o que ocorre, e não como deveria ocorrer, por exemplo. E o que é erro para a gramática descritiva? A gramática descritiva vai considerar que há variantes entre padrões de uso e só é erro o que não faz parte sistemática de nenhuma variante de língua, ou seja, nenhuma variante usa aquela estrutura. Então, é entendido que há regularidades na língua e que não existe línguas uniformes. E o critério não é apenas literário. Ou seja, a gramática descritiva até pode analisar como que os literatos tratam a língua ou usam a língua. Mas ela também vai considerar outros usos que não é só da literatura, como a gramática tradicional faz. A gramática normativa, então, a regra é uma obrigação, assemelha-se à lei jurídica, é o que deve ser, então ela dita normas. O erro é considerado tudo que foge da boa linguagem segundo a norma culta. E a língua, então, é uma expressão das pessoas cultas. As regras são baseadas apenas na modalidade escrita. Então, são os literatos que são citados como exemplo da boa escrita, né? E se considera como língua a norma culta, ou a variante padrão, ou dialeto padrão. Esse esqueminha que vocês estão vendo agora na tela ficará disponível no Facebook, na página Língua Portuguesa Que Lindeza. Quem quiser pode baixar de lá. Então, se você achava que gramática era só isso daqui, hoje nós reconstruímos seus conceitos. É claro, como eu disse antes, o termo é polissêmico, há outros tipos de gramática. Mas esses 3 tipos que a gente trouxe, eles dão conta de fazer com que a gente perceba a língua de uma forma muito mais ampla do que aquela forma bem quadradinha, só pensando na gramática padrão. Essa gramática aqui, então,
ela vai ser referenciada muitas vezes nas aulas. Então, quando eu digo aquele exemplo do advérbio, né? Que a gramática diz que o advérbio não flexiona-se em gênero, número e grau. Mas eu posso usar aumentativo, sim, por exemplo, te amo muitão. Claro que eu não uso para todo mundo, mas para algumas lindezas eu uso, não é? Então, a gente vê que na gramática internalizada, o grau sim é pertinente, ele faz parte da língua em uso. E que tipo de gramática nós temos aqui dentro? Nós temos uma gramática normativa, que traz normas, tem de, deve, é preciso, são elementos do campo deôntico, da ordem, do imperativo, né? E que vão dizer qual é a normatização que se deve seguir, baseado então naquela gramática padrão. Mas ela também tem a gramática descritiva, ela também descreve. E ela descreve que língua? A língua escrita, porque a língua falada não é considerada aqui dentro dessa gramática, e a língua culta com base então na língua padrão, naquele ideal de língua que ninguém acessa integralmente. Então, se vocês assistirem com bastante atenção às minhas aulas, vocês vão ver que eu vou estar mais escorregada aí numas concordâncias, numas regências, etc e tal. Porque eu sou falante de língua culta, mas eu não sigo à risca a gramática padrão, porque ninguém segue. Então, mesmo na língua culta, aquelas ordenações, tem de, o núcleo do sujeito precisa concordar com o núcleo do predicado, nem sempre elas são seguidas, certo? Então, agora que vocês têm essa primeira perspectiva de língua, de gramática mais especificamente, nós sim, na próxima aula, vamos adentrar para a questão da morfologia. O que é a morfologia? Enquanto a próxima aula não é publicada, eu os convido a participar do fórum lá no Ambiente Moodle, em que cada um vai se apresentar, para que a gente tenha um perfil do nosso aluno, para que a gente conheça o nosso aluno e que vocês, os alunos, se conheçam entre si também. Tchau e até a próxima aula!